relacionamento tumultuado, repleto de desentendimentos, brigas públicas, interesses financeiros e relações extraconjugais por parte de sua ex-esposa. Essa é a premissa do caso que culminou com a morte do ex-policial militar Noel Marques. Noel Júnior, filho de Noel, se viu em busca de justiça e constantemente buscava informações e ajudava nas investigações para descobrir o culpado. No entanto, o que ele encontrou foi um fim trágico. O caso ocorreu no mês de agosto de 2020, no bairro Novo Colorado, em Cuiabá, numa noite. A DHPP foi acionada, como de costume, no sentido de que um policial militar da reserva estava em óbito, apresentando perfurações por arma de fogo na frente da casa em que ele ocupava. Deslocamos para o local, várias pessoas, a polícia militar já estava preservando o local. E a curiosidade, tão logo a Polícia Civil chegou, a informação que veio tanto da Polícia Militar quanto de populares e familiares, no sentido de que tivéssemos atenção para com a viúva. Ali continuamos a conversa com os populares, conversa com a Polícia Militar, como fazemos em todos os casos. E as informações foram acrescentando ali no próprio local, que ela tinha envolvimento e conversa com ela. Ela estava de posse de um celular nas mãos. Esclareci para ela da necessidade de que procedêssemos à arrecadação daquele telefone que estava nas mãos dela. Ela estava em via pública e ela prontamente não se recusou, tá? Entregou esse telefone para mim, a escrivã fez a apreensão e orientei ela. Falei, estamos fazendo apenas a arrecadação do aparelho e ele vai ser apreendido. Com relação à devassa dos dados, só por dois meios. Se você for à delegacia com o advogado e autorizar formalmente, ou através de uma autorização judicial. Se o juiz verificar necessidade, autorizaria. E assim foi feito. Terminou o atendimento. Ela, creio que foi uma das primeiras pessoas ouvidas. Quando ela chegou no local, o delegado já estava falando com a família do Noel. Quem da família? Os filhos, sobrinhos, as pessoas que ali não gostavam de Tatiane. A partir desse momento, quando Tatiane chegou, o delegado ele já tomou uma atitude diferente com a Tatiane. Ele, ao invés de ir lá tentar conversar com ela, até dar os pêsames pela morte do marido, ele foi lá e tomou o celular da Tatiane. Pediu o celular dela, porque na convicção dele, a família já acusou a Tatiane, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, a família acusou a Tatiane. Ela tem uma personalidade muito forte. Ela é uma pessoa que não aceita desaforo, ela é uma pessoa que, se ela tiver que brigar com alguém, falar mal de alguém ou falar na cara de alguém, ela fala. Mas ela não era capaz de matar Noel. E a partir desse momento, e a família, ela criou essa raiva de Tatiane, que é de longa data. Tinha vários processos que Tatiane tinha contra a dona Eva, contra a filha Mariane, contra outros parentes do Noel, que naquele momento passaram a acusar ela. A Tatiana, a esposa do Noel, ela estava trabalhando como técnica de enfermagem no hospital.
e ligaram para ela para informar que o seu marido havia sido assassinado na frente da sua casa. Qualquer um de nós, diante dessas circunstâncias, pensa que foi um crime de roubo, foi um latrocínio, não é? Olha, ele estava chegando de carro na frente do portão. O que eles roubaram, né? Em nenhum momento ela teve esse comportamento. Ela chegou no local do fato de uma forma fria. Já começou, né, a suposição, naquele momento, naquela euforia, uma briga entre a esposa do Noel, que é a Tatiana, que deveria, nesse momento, como toda viúva, estar preocupada, né, com a vida do seu companheiro. Ela estava discutindo com um dos filhos do Noel, porque ela queria ficar com a moto dele. Ela apresentava trechos de luto e trechos de frieza no interrogatório. E aí eu estou a dizer de dias após os fatos. Aí ela falou que não tinha conhecimento, que na oitiva ela não disse se ela tinha conhecimento do autor, falou que não sabia. E, enfim, não prestou qualquer colaboração útil ali às investigações. Com relação ao celular, perguntei se ela ia autorizar, ela falou que não tinha problema algum. Colhemos em documento apartado a autorização. O celular foi encaminhado para a Politec, para extração de dados, depois volta para o nosso setor da delegacia específico para fazer a análise. O Noel é um ex-policial militar, ele tinha problemas de saúde, então estava problemas inclusive de estresse por conta da profissão. O Noel estava com depressão, outros problemas, inclusive que ensejou até a sua interdição. A Tatiane, ela é de Cuiabá, desde o nascituro dela, a mãe dela mora numa chácara aqui na região aqui que vai para Guia, uma região de Sucuri, né? A mãe dela é uma pessoa assim simples, poucas posses, é uma pessoa não sabe nem mal conversar, é uma pessoa, coitada, humilde demais, é uma pessoa assim que vivia para cuidar da casa, da chácara, do marido e dos filhos, da filha, né? E dos filhos, porque a Tatiane tem irmãos. A filha do meio, a filha do Noel, inclusive morou um tempo com a Tatiana. Os filhos moravam com ele. Quando ele foi morar com a Tatiana, cada um foi para um lado, por conta de não aceitar realmente o relacionamento deles, que sempre foi um relacionamento muito conturbado. Aqui em Cuiabá existe um distrito que tem rio, que as pessoas têm chácaras, tipo um balneáriozinho, que é o distrito da Guia. Então a família tem chácaras na Guia, e é uma comunidade muito pequena. Então lá na Guia, num bar, ela teria batido nele na frente dos amigos dele. Então assim, era aquela situação de subserviência do Noel em relação a Tatiana. Então a família não aceitava de jeito nenhum ela. O casamento deles era meio que truculento. Eles separavam, a Tatiana já foi agredida 2, 3 vezes pelo Noel, tem ações de Maria da Penha contra o Noel, inclusive tem um vídeo que Noel puxa o cabelo da Tatiane, que chega a arrancar o couro, tem um vídeo, tem ações. Então, assim, se Tatiane fosse uma pessoa que tivesse interesse na morte do marido, era muito simples, ela pegava a arma dele e atirava dele nesse momento. Todas as testemunhas são harmônicas a dizer o quê? Que Tatiane tinha vários relacionamentos paralelos. Postava em redes sociais, encontrando com outros homens, então pouco se importava com o casamento que ela tinha com o Noel. A Tatiana contumazmente traía o Noel com outras pessoas. O Noel tinha conhecimento, aceitava e perdoava, retornava o relacionamento com ela. E, além do que, a Tatiana era refratária aos filhos do Noel. Ela não aceitava que o Noel tinha relacionamento com os filhos. Por quê?
porque o Noel ajudava muito os filhos, isso inclusive financeiramente, e isso incomodava muito ela. Então, o que ela fazia? Ela rompia com os filhos do Noel. Então, ela tinha uma animosidade com todos os filhos dele, ela dificultava o relacionamento com os filhos dele, inclusive uma das filhas dele que morava com ela maltratou, e por fim, a menina terminou saindo, deixou de morar com o Noel, né, que o Noel era um pai muito amoroso. Mas acabava que eles eram um casal que eles separavam, cada um arrumava uma pessoa para sair, dava 20, 30 dias, eles voltavam. E a família não aceitava isso. Então, eles passaram quase 7, 8 anos da vida deles com essa rotina de separa, arruma amantes, voltam, ficam lá 3, 4 meses, brigam, separam, tem medida protetiva, ela vai lá, cancela a medida protetiva, e assim. Era a relação deles. E a família não entendia como que o Noel conseguia conviver num ambiente desse. Isso a Tatiane não nega. A Tatiane não nega que ela não foi uma ótima esposa, uma ótima mãe. A mãe do Noel chegou a falar para a Tatiane que a Tatiane fazia macumba para ele voltar para ela. E isso gerou um processo de injúria, entendeu? E esse é um dos pequenos casos em que teve um entrevero entre a família de Noel, né, com a Tatiane. Então, quando a Tatiane chegou lá no local do crime, a Tatiane não teve nem tempo de olhar o corpo do marido, porque ela já foi sumariamente apontada como autora do crime pela família. E o delegado, que tem todo o direito de entender assim, ele partiu para aquela investigação naquele momento. Até aí a defesa não discorda. Só que a partir daí, o delegado não focou em outra tese. Então o celular dela, naquela apreensão que houve no local do fato, é uma apreensão na rua, não é dentro de casa. Foi na rua, como todos estavam, e o celular estava na mão dela. Tá? Então, assim, não foi uma entrada da polícia na casa, tá? Foi uma apreensão em via pública, tá? Nesse contexto, tem uma expressão no direito que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição. O que é isso? São aquelas medidas que, para a polícia proceder, é necessário autorização judicial. Por exemplo, uma interceptação telefônica, uma busca domiciliar, uma prisão, precisa de um aval da justiça, do juiz e do parecer do Ministério Público. Aqui nós estamos falando da apreensão de um celular em via pública, não está no contexto de domicílio. No dia dos fatos, ela conversa com a mãe e a mãe reclama que o Noel estaria em tese ameaçando a Tatiane, e a mãe fala, ó, se ele continuar a gente contrata uns capangas e mata ele. E a Tatiane fala, não tem importância, mata mesmo, mais ou menos nesse sentido, não que sejam as mesmas palavras. Uhum. Então o celular foi bastante produtivo. Teve um outro senhor com quem a Tatiane se relacionava, e esse senhor fala, ó, você é a principal suspeita mesmo, agora você vai ter que responder, se você quiser eu tenho advogado, eu até encaminho advogados para você, indico. Depois dessa extração de dados, naquele momento em que a polícia estava lá ao redor do crime, foi cooptado, não estava interceptado. Veja, o nosso celular, não sei se vocês sabem, alguns celulares, eles gravam o que a gente fala de fora. Você não precisa estar em conversa, mas às vezes o telefone está chamando, o que você está falando, ele está gravando. E numa dessas conversas que estava armazenada no celular, naquele momento que o corpo caiu, ela fala assim, morreu mesmo, não quero nem saber. Eu só quero a pensão. Uma informação importante de testemunhas que dizem o seguinte, foi ele que matou e que ele correu para casa de um vizinho, tá? E lá, estava até com a roupa suja de sangue e ficou por lá.
Então acabou aqueles elementos mínimos até então, mas direcionados à pessoa dele. Não tínhamos, por exemplo, Cleiton como possível autor e outras pessoas como possível executor. O Cleiton, na investigação, foi apurado que, inclusive, eles tiveram um relacionamento, ainda que rápido, né? Não foi um relacionamento. E durante o casamento dela com Noel, ela manteve relação com o Cleiton. E naquela semana, naqueles dias, o Cleiton tinha brigado com o Noel numa mercearia. Então, Cleiton também estava com raiva do Noel. E devido à amizade que ele tinha com a Tatiana, o relacionamento que eles tinham preteritamente, numa conversa, a Tatiana fala, olha, você mata ele que eu te dou uma recompensa. O Cleiton, ele é um parente distante do Noel. Do Noel, não é da Tatiana. É um parente distante, é um primo de segundo ou terceiro grau, alguma coisa assim. Mas a Tatiane não conhecia o Cleiton de ter amizade com o Cleiton. Ela não tinha essa amizade, não tinha liberdade com o Cleiton. O Cleiton até diz, na versão dele, ele diz que ele tinha um motivo para matar o Noel. Motivos pretéritos, por conta das abordagens, quando o Noel era policial. Ele até acusa o Noel de comportamentos escusos, mas, somado a isso, aparece Tatiane e fala, mata que eu vou colocar um trem-bom na sua mão. Ela é cheia de auxiliares também, viu? No curso de investigação, ela tinha uma amiga que era uma espécie de mentora jurídica para o que ela fazer, o que não fazer, e no final ela fala, ó, no final eu te pago. Sempre, no final do inventário eu te pago. Então, estava esperando o resultado do inventário. Já no curso da investigação, ou até, ela conversava com outro namorado, e esse é namorado mesmo, e ela falava o seguinte, fica tranquilo que até dezembro, nossa situação vai ser resolvida, nem eu nem você vai precisar trabalhar. Tá? Vou resolver a questão do inventário do Noel e nem eu nem você vai precisar trabalhar. O curioso é que essa conversa, esse detalhe, ocorre num dia. No mesmo dia, ela pega e conversa com uma amiga da rede social e fala, olha, estou triste pelo que aconteceu com o Noel, isso não poderia acontecer, mas a polícia vai apurar. Então, como eu disse ao tempo das investigações, ela passa de viúva enlutada em um momento para aquela totalmente envolvida no caso. Então, ela, diante da iminência da separação, imagina, ela era a curadora dele, então todo o dinheiro dele, toda a movimentação bancária tinha que passar por ela. Então, tudo que ele dava para o filho dele, ele tinha uma pensão, né, de militar, então era uma pensão razoável. Então, ela, diante dessa visibilidade de ficar sem essa renda, então decide, já que ele ia finalmente separar dela, de se divorciar dela, ela decide, então, matar o Noel. A promotoria, ela motiva o crime, diz que é por conta de patrimônio. O Noel nem patrimônio tinha. O Noel tinha os kitnet que já estava dividido para os filhos. Só. E mais, a Tatiane, ela era casada com ele em comunhão de bens. Quer dizer, o que significa isso? Se ele morresse, ou ele vivesse e ela se separasse, o direito era o mesmo. Ela era dona de 50%. Então não tinha vantagem nenhuma dela morrer, do Noel morrer. Nenhuma vantagem para ela. Financeiramente, não. Eu cheguei, Cleiton, a gente vai fazer seu interrogatório. Ele me antecipou essa expressão. E a Tati, doutor? O que vai dar para ela? Essa é a expressão. Não foi eu que perguntei, ele que lançou essa expressão para mim. Fomos interrogá-lo e até um procedimento que utilizamos na DHPP, tem as entrevistas, que é o bate-papo antes, e aí, nesse caso,
como, até pela essa expressão dele. E o que vai dar para Tati, doutor? Fiz a oitiva gravada e filmada, tá? Dispositivos próprios, câmeras oficiais da unidade, e ele sentado na cadeira tranquilamente, tá? Foi um interrogatório de mais de 40 minutos, como se fosse um bate-papo. Eu perguntando e ele falando, tranquilo. Eu perguntei, Cleito, você tem envolvimento na morte do Noel? Ele falou, tem. Quando eu digo que não havia nenhuma prova contra a Tatiane, isso eu perguntava, o próprio depoimento do Cleiton, lá na delegacia, ele deixou isso claro. E vou te mostrar. Ele falou o seguinte: não sei essa relação dos dois. Lá não, doutor. Ela não mandou, né? Ela estava estilo planejando, já, né? Falando, né? Que queria, mas mandar sim, não mandou. Mas tinha essa intenção. Ele continua. Mas assim, né, doutor? Nos passados, de fato, já encrencou comigo, o Noel. Estilo, tomou altos treineu. Tomava e dava sei lá, né? Eu vou falar pro você. Motivo para matar o Noel, muito assim no passado, sim, né? Ele jogava sujo. E ainda, quando o delegado ainda questionou e perguntou se ele matou o Noel, ele falou assim, por que ele matou o Noel? Ele disse assim, não é pelo fato de mulher e por causa de dinheiro, não. Por causa que ele bateu na minha cara. E o senhor já pega desde aí, né? De menor e de maior bateu na minha cara. E nessa que bateu, foi parando com esses trem dele. Mas já bateu na minha cara e tomou uns trem meu, né, doutor? Aí fica a paia. Ele ficava rodeando perto de mim, estilo pertinho. O próprio Cleiton, quando foi ouvido na delegacia, ele esclareceu que não foi a Tatiane que matou. Mas o problema é que o delegado, ele não focava em outra pergunta. Ele não falava assim, tá, mas você tá falando que a Tatiane não matou? Então quem matou? Não, ele não fazia isso. Sabe o que ele perguntava? Mas a Tatiane te pagou? Quanto que ela te pagou? As perguntas eram sempre direcionadas para acusar. Aí ele passou a contar que tinha, e já falou que ela tinha também envolvimento como mandante, de pronto. Que ele tinha um envolvimento com ela, que tinham ficado em 2019, 2020, cerca de 2 ou 3 vezes. Até perguntei, mas vocês chegaram a ponto de ter relações sexuais? Sim, tiveram. Então, por mais de 2 vezes, inclusive ele reporta que em uma oportunidade pretérita, ela até, de certa forma, ajudou ele em outras condutas criminosas, envolvendo até arma, mas coisa apartada. E ele disse que ela falava que queria ficar com o dinheiro do Noel e que se ele pudesse ajudá-la. Isso não foi no dia. Foi nas conversas que eles tiveram meses antes, mas assim, conversava um dia, depois inovava a conversa. Olha, a tese que a gente acredita, eu não posso aqui apontar o Cleiton como autor. Eu não posso também dizer que não foi. Mas a tese que a gente mais acredita, que isso foi comentado no bairro, que quem mandou matar Noel foi a facção. Foi a ordem da facção. E o Cleiton é faccionado. Agora, se foi por ordem da facção, ou se foi o Cleiton, ou escolhido pela facção, aí eu já não sei. Mas qual era o problema? O Noel, ele era um ex-policial, ele era um policial na inativa, mas ele trabalhava, ele fazia gato de construção, e ele tinha contato com policiais. E eles sempre se organizavam para estourar boca de fumo, para prender gente com arma, com dinheiro. Era um trabalho que ele fazia ilícito, sou sincero em dizer, e
que desagradou muita gente ali no bairro. Tanto que o Cleiton aqui, no depoimento dele na delegacia, ele fala, ele tomou uns trem meu. E você sabe para quem que ele falou aqui que o Noel tomava os trem e entregava? Segundo a informação que temos, para o filho dele. Mas, assim, o problema é que o Noel, como tinha essa ligação, ele era polícia, queira ou não queira, por mais que seja reformado, ele é policial, acabava que a criminalidade não aceitava as coisas que ele fazia. Essa era a verdade. Tanto que o Cleiton, no depoimento dele aqui na delegacia, ele fala, o Noel jogava sujo. A primeira suspeita foi logo que a autoridade policial chegou no local. Ainda durante os primeiros trabalhos periciais ali, já havia a suspeita de que ela estaria envolvida de alguma forma naquele homicídio e imediatamente o delegado de polícia, em via pública, já apreendeu o celular que estava com ela. Tá? Depois que ele apreendeu esse celular, ele solicitou judicialmente que fosse feita a degravação. Quando o juiz autorizou isso, porque demanda uma autorização judicial, ele mandou para os peritos e os peritos degravaram todo o conteúdo ali das conversas, né? E nesse conteúdo ficou muito evidente a intenção dela na morte dele. Tá? A motivação, por vários momentos ela diz que não se importava, né, em momentos ali muito próximos do crime, que não se importava, que estava interessada na pensão, que não ligava mesmo, que qualquer coisa mandaria capangas para matar ele, né, porque era um casal que brigava muito e aparentemente se ameaçava constantemente. Então, quando ela relata uma dessas ameaças para a mãe, elas dizem que qualquer coisa manda uns capangas para cima dele. Outra evidência também foi a promessa de paga para o executor do crime. Né? Nas palavras dela, ela diz para o Cleiton, né, que foi o executor, diz que vai colocar um trembão na mão dele. Isso seria uma promessa de paga, até porque ela estava esperando uma indenização que ele estaria para receber, no valor de R$300 mil, além de ficar integralmente com a pensão. Durante os depoimentos, o Cleiton, ele diz que quando policial, Noel já tinha tomado uns bagulho dele, né? Então provavelmente drogas ou armas ou até mesmo dinheiro, né? Nessas apreensões, nessas operações policiais. Já tinha havido um desentendimento entre Cleiton e Noel no bar, já que os dois conviviam ali na mesma comunidade. Então, aparentemente, além dele ter tido um caso com Tatiane, além dele ter brigado com Cleiton no bar, já ter desentendimentos prévios quando o Noel ainda era um policial militar, eu acredito que tenha sido tudo isso junto. A hora que Tatiane manifesta essa vontade sobre a morte de Noel e ainda lhe promete recompensar com dinheiro, era o que faltava para que ele executasse. Aí a pergunta, né? Que o mandante o mando é a paga ou a promessa de recompensa, né? São o que a gente chama as elementares do tipo, as palavras obrigatórias que a gente precisa comprovar. Eu falei, houve um pagamento? Ele falou, não. Houve uma promessa de pagamento? Porque tanto faz. Pode haver a precisa entrega do dinheiro ou algo do tipo, ou prometer, dá na mesma. Então, ele falou, houve a promessa. Até que no dia, o Noel vai até o distrito da Guia, na região metropolitana de Cuiabá, é um distrito. E lá a Tatiane já sabia que ele estava lá, porque nos autos ficou revelado. Ela mesmo disse depois a uma das testemunhas que ela sabia que o Noel esteve na Guia, então ela já estava monitorando ele e ficou lá à noite. Ele voltou e tinha até o projeto de voltar para esse distrito da Guia no domingo. Não aconteceu. Mas assim, o Cleiton sabia que o Noel não estava na casa e estava chegando. Então ele fica numa espécie de tocaia perto. O Noel chega com o carro e coloca o carro na frente do portão, desce do carro e a hora que está para abrir o portão, isso o Cleiton friamente conta. Ele chega, aborda o Noel reconhece ele, o executor foi flagrado pela vítima antes dos disparos. E aí ele começa a efetuar os disparos. O Cleiton contra o Noel.
O Cleiton disse que acreditou que como ele voltou para o carro, poderia pegar uma arma, ele alega isso, e ele efetuou os disparos. Não houve encontro de arma de fogo nem no carro nem na casa, tá? A vítima estava desarmada. Nessa época, um mês e pouquinho antes, eles tinham se separado. Eles tinham brigado, daquelas brigas que eles se separam e daqui a pouco estão de volta. Até a mãe do Noel falou, mas você separou, daqui uns dias tá de volta de novo. E aí, o Noel, ele pegou as coisas dele e levou para casa do irmão dele, que é o Joel. O Joel tem uns imóveis que, inclusive, era o Noel que administrava. E ele ficou na casa do irmão dele. De fato, eles estavam separados nessa época. Ela estava trabalhando, ela trabalha no hospital. Na época, ela trabalhava na UTI do hospital. E aí ela recebeu, porque, diferente do que a promotora ficou insistindo, que quando você está na UTI, você não atende telefone, mas você não fica 24 horas na UTI. Você vai na UTI, passa e sai da UTI. E ela foi pegar o telefone para ver as chamadas. E tinha uma chamada da tia dela, que inclusive insistentemente estava ligando, e acabou ligando para ela. E falando, olha, mataram o Noel. A Tatiana perguntou, que Noel? Acabou que aí ela descobriu, foi lá, tomou um calmante, até pediu dispensa para a patroa dela e foi lá ver o que tinha acontecido com o Noel. Ela estava de trabalho no dia. Eu perguntei, foi pago, Cleiton, esse trem bom, como ela disse, para você? E aí ele dispara. Não, doutor. Inclusive, eu estava ligando para ela já depois dos fatos e encontrar ela, abre aspas, para detonar ela. Expressão dele. Ele falou, doutor, ela me prometeu, eu fiz o que ela prometeu, eu estou com a minha esposa, estava mesmo, com 9 meses de gestação, ao tempo da prisão, meu aluguel está atrasado, essa mulher me prometeu isso aí, até hoje não me deu um centavo. E a expressão é ela, que ele disse, eu ia encontrar ela para detonar ela. Em um caso já complexo, a presença da mãe da mandante adiciona mais uma camada de intriga. Sua responsabilização no processo criminal aponta para um papel não apenas passivo, mas ativamente cúmplice. Ainda que os detalhes do seu envolvimento permaneçam menos claros do que os de sua filha, sua inclusão no enredo sugere um círculo familiar onde as linhas entre o certo e o errado podem ter sido borradas por lealdades equivocadas ou por uma ambição compartilhada. Este elemento familiar, onde uma mãe é arrastada para esse vórtice de um crime hediondo, adiciona um aspecto perturbador ao caso, levantando questões sobre dinâmicas familiares e moralidade. Pergunta, Cleiton, qual é o seu comparsa? Resposta, esse BO da execução é só meu, doutor. Ele sinalizou que havia um comparsa, na verdade estaria junto ali na tocaia com o Cleiton, né? Tudo indica também que é o que ficou na moto para dar fuga. Perguntamos para ele, Cleiton, a responsabilização criminal deve ser de todos aqueles que concorreram. Se você teve um comparsa, ele precisa também pagar. Não só você precisa pagar pelo fato. Como se a Tatiane tivesse envolvimento, como foi reconhecido pelo júri, ela deve também ser responsabilizada e pagar por isso. Ele preferiu não dizer o comparsa. Há uma testemunha que fala que o Cleiton sai de um terreno baldio em frente à casa do Noel e desfere os disparos. E logo em seguida ele monta na moto e sai. Então, assim, o que realmente aconteceu, como que foi, o que a gente sabe que o Cleiton matou o Noel, mas segundos antes, isso a gente não conseguiu apurar. Segundos antes, como que foi, como que, assim, ele saiu, tinha 1, 2, quem fez isso, quem fez aquilo, a gente não consegue apurar.
O Noel tinha um filho, Noel Júnior. Júnior ia na delegacia toda semana. E, obviamente, os investigados estão vendo esse movimento dele. E aí, o que acontece? O Noel Júnior, ele começa a perguntar para os vizinhos, identificou uma câmera do estabelecimento comercial que captou a moto que os algozes chegaram para matar o seu pai. E era uma Honda Bis preta com o numeral 61. Quem tem essa moto? Quem tem essa moto aqui perto é o Cleiton. Cleiton tem motivo para matar o meu pai? Cleiton brigou com meu pai na mercearia. Até que um sobrinho do Noel vai conversar com um pintor lá, um pedreiro deles, e esse pedreiro fala para ele, o Noel foi lá para casa de uma pessoa, tava sujo e falou que tinha acabado de matar o seu tio com a mando de Tatiana. E o que Cleiton faz no dia após o crime? Vende essa moto. Ele vende essa moto para uma terceira pessoa que não sabia que a moto tinha sido usada para praticar o crime. Quando o Noel Júnior chegou, que a moto preta do crime era do Cleiton, e chegou para quem o Cleiton tinha vendido essa moto, dando informação e suporte para a polícia procedendo às investigações, o Cleiton matou o Noel Júnior. E ele mata o Noel Júnior na frente da esposa e do filho. Esse caso deu bastante repercussão e uma cobrança da família, então a gente atendia tanto a mãe do Noel quanto as filhas, e o Noel Júnior era o que mais procurava a polícia. E ele já estava, tem uma informação que está documentada também, que até um irmão do Noel Júnior disse: para de procurar a polícia que eles vão te pegar. Foram 2 investigações em separado. Enquanto acontecia uma investigação pela morte de Noel, acontece a morte de Noel Júnior e começa um segundo inquérito. Posteriormente, essas informações se juntam e para os 2 homicídios se chega em Cleiton como executor. Olha, o Noel Júnior, ele incansavelmente estava na busca dos assassinos do pai. O tempo inteiro ele estava na delegacia de homicídios, buscando informações, tentando levantar as informações na comunidade. Porque, principalmente, em comunidades um pouco mais carentes ou em comunidades em que facções criminosas dominam ali, muitas vezes o comércio, muitas vezes o abastecimento de gás, de telefonia, de televisão, as pessoas têm medo de falar com a polícia. Então, ele reunia essas informações, ele levava para a polícia, ele conseguiu a placa do motociclo que tinha ali passado em momentos próximos daquele homicídio e por isso, por estar ajudando a polícia, ajudando a elucidar esse homicídio, ele também foi morto na frente da esposa e de filhos. Cleiton ainda estava solto. Não tinha nenhum mandado de prisão, ainda não tinha uma robustez de elementos materiais suficientes para prenderem o Cleiton. Analisando a sequência dos acontecimentos, a conexão entre os homicídios de Noel Marques e seu filho, Noel Marques Silva Júnior, parece mais do que uma coincidência trágica. A morte de Noel Júnior, 7 meses após o assassinato de seu pai, levanta suspeitas de uma trama mais complexa. Este segundo homicídio, ocorrendo em um contexto de busca por justiça e esclarecimento, sugere uma tentativa de silenciar uma voz que poderia trazer à luz verdades incômodas sobre o primeiro crime. Assim, os 2 assassinatos, embora separados no tempo, parecem entrelaçados por um fio comum de motivos ocultos e intenções sinistras. As câmeras falam por si. Eu acho que hoje em dia a gente vê muitas investigações, muitos casos sendo esclarecidos por filmagens. As imagens não mentem.
ele está lá falando que matou, falando quem mandou matar, tá? Tanto é que essa eventual lesão que em tese ele apresentou, não, se é que existiu, não teve um contexto de macular, tá? De falar, não, esse interrogatório dele foi porque ele apanhou. Isso que foi até objeto de brilhante ponderação da promotora de justiça. Ele torturou o Cleiton. E essa é uma versão que não é minha, é a versão do Cleiton. E o Cleiton realmente chegou na delegacia com o rosto todo machucado. Sofreu agressão e coação para dizer que quem cometeu o crime foi a Tatiane. E eu sei como que funciona isso dentro da delegacia. O delegado, ele não chega e fala para a pessoa, você vai ter que falar que é. Não é assim que o delegado faz. Mas é assim que o delegado faz. Olha, a gente já sabe tudo. A gente já sabe que foi a Tatiane. É melhor você entregar, porque aí a gente te ajuda. Assim eu não vou prender a sua mulher que está grávida. Assim você vai parar de ser agredido. Se você chegar aqui e realmente falar que foi a Tatiane, que a gente já sabe, para nós já está resolvido, a gente já manda por fora, eu vou até te ajudar. É sempre uma conversa envolvente que acaba fazendo com que o réu ele confesse, porque ele não estava acompanhado de advogado. E o Cleiton, em juízo, disse isso, que ele sofreu agressões e coações, inclusive da mulher dele ser presa, para dizer aquela história. Tanto que toda vez que ele dizia, como eu li aqui para vocês, que não era Tatiane, o doutor voltava na pergunta, e quanto que Tatiane te pagou? Pode falar a verdade. Ele conduziu o interrogatório. O Cleiton já tinha sofrido agressão. O Cleiton já tinha sido coagido, ele ficou 5 horas na mão da polícia. Então, a morte do Noel Júnior, que sacramentou a autoria do caso do Noel Marques, que é o Noel pai, pelo Cleiton. Oportunidade em que o Cleiton é preso e confessa, numa confissão que a autoridade policial teve muita inteligência de colher em vídeo e áudio. Porque quando chega um caso desse, de repercussão nessas circunstâncias, ainda mais do executor que vai delatar o mandante, há toda uma desconfiança injusta de que a polícia vai torturar para obter a confissão. Com a autoridade policial, ela, há muito tempo na DHPP, sabedora que ele podia reverter esse depoimento, inclusive acusá-lo de tortura, né, e outras ilegalidades, a autoridade policial, ele filma a confissão dele e ele fala que matou porque a Tatiana prometeu recompensa para ele. A Tatiane e o Cleiton foram submetidos a julgamento pelo júri popular. A Tatiane foi condenada à pena de reclusão de 22 anos e o réu, Cleiton, foi condenado à pena de reclusão de 18 anos. Eles foram condenados pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado, seja pelo motivo torpe ou mediante paga recompensa, seja também pela emboscada ou recurso que dificultou a defesa da vítima. Mas ela não foi denunciada, não foi nem denunciada nesse crime. Mas eu acredito que não foi demonstrado durante aquela investigação qualquer participação dela no crime do Noel Júnior, senão ela teria sido denunciada. O fato da gente não conseguir apurar a participação dela no crime não significa que ela não praticou, significa que nós não conseguimos apurar. É bem diferente, né? Então, por isso, ela não foi denunciada no crime do Noel Júnior. E as pessoas me perguntam assim, ué, mas por que a pena dela foi maior que a dele, né? Foi a grande indagação pós. Por quê? Porque primeiro que o Cleiton, ele confessou, ainda que tenha sido na fase policial, ele confessou. E essa confissão, ainda no primeiro momento, é utilizada como atenuante genérica. Ainda que ele se arrependa da confissão. A confissão, em qualquer momento processual, ela é uma atenuante genérica, né? Então, por conta disso, e ela
como ela era cônjuge, tem uma agravante. Então, por isso que a pena dela ficou um pouco diferente da dele. Nós recorremos à sentença em 3 sentidos. No primeiro, pedimos uma preliminar de nulidade do processo, em função da ausência da custódia de prova, porque o delegado, ao apreender o celular da Tatiane, ele manteve o celular ligado e utilizando do celular. Isso foi provado nos autos porque uma pessoa mandou mensagem quando o celular estava em posse do delegado. E a mensagem ela chegou e foi lida. E não pode, o delegado ele não pode manusear o celular. Ele tem que aprender, lacrar e mandar para a Politec. E ele não fez. Nós estamos pedindo nulidade preliminar de nulidade da apreensão desse celular. Estamos pedindo, com a nulidade dessa apreensão, estamos pedindo a anulação desse júri. Estamos pedindo também que o júri que ela seja absolvida em outra tese por não ter sido condenada por provas, porque a sentença foi contrária às provas dos autos. E pedimos também, caso todas as teses sejam ultrapassadas e o tribunal não reconheça nenhuma delas, pedimos para que baixe a pena dela, porque ainda pretendemos, caso o tribunal não entenda por aqui, nós vamos para o STJ. Ela foi denunciada, ela respondeu todo o processo, foi pronunciada e no júri ela foi absolvida. A participação dela é porque a Tatiane ligou para ela falando: mãe, o Noel me ameaçou, disse que ia matar eu, ia matar a Isadora. Aí ela falou: cuidado, minha filha, se ele falou que ele vai matar, ele pode te matar mesmo. Mas antes disso, nós pegamos os guri e vai lá. Não vou deixar, não vou deixar você morrer. Só que isso foi 2, 3 horas da tarde, e o Noel morreu 7, 8 horas da noite, 9 horas. Quer dizer, para quem mora numa chácara, não tem conhecimento do mundo do crime, ficou comprovado que ela não teria tempo hábil e não foi encontrado nada no celular dela que induzisse ou que comprovasse que ela teve alguma participação nesse crime. No dia em que ela foi presa, isso aí foi captado pela reportagem local lá. Ela manda beijo para a reportagem. No plenário do júri, depois de receber a condenação de 22 anos, ela faz gesto ao que tomei conhecimento, de mandar beijo para a plateia. A plateia, família da vítima. Então, assim, desrespeito para todos com os profissionais que estavam ali, né? Magistrada, membro do Ministério Público, seu próprio corpo de defesa e principalmente com a família, né? Que estava ali aguardando o desfecho do caso. Daí você conclui o perfil da condenada Tatiane. Ela prestava o depoimento dela rindo, como se os jurados fossem o público dela. Sabe, uma personalidade, uma mulher extremamente inteligente, extremamente carismática e com uma desenvoltura inimaginável. Quando saiu a sentença dela, que ela foi condenada, ela levantou, sorriu e agradeceu. Eu confesso que eu fiquei em dúvida. Ela fala muito bem, tem uma habilidade vernacular extraordinária. Ou ela é louca, ou ela realmente não tá nem aí. Então, eu ainda não consegui responder comigo mesmo essas minhas indagações, porque foi no mínimo irreverente a atuação dela no plenário durante a instrução. Imagina, a viatura chega para prendê-la, ela manda beijo, ela fala: oi, meus amores, oi, meus queridos, e manda beijo pros policiais. Em meio às sombras de uma história marcada por traição e violência, o gesto da viúva Tatiane Borralho de Oliveira Silva, ao deixar a delegacia, surpreende e desconcerta. Enquanto enfrentava acusações gravíssimas, ela escolheu um ato de leveza e afeto,
um coração com as 2 mãos e beijos para os repórteres. Essa atitude contraditória pode ser interpretada de várias formas. Para alguns, uma demonstração de inocência e de despreocupação. Para outros, um sinal de frieza e desdém, frente à gravidade dos fatos. Este gesto, tão fora de contexto, tornou-se um elemento marcante na narrativa do caso, simbolizando talvez uma tentativa de manipulação da imagem pública ou uma desconexão emocional alarmante. Tatiane tem periculosidade e perniciosidade até maior que Cleiton, porque o mandante é aquele que pensa, orquestra o crime desde os seus primórdios, a premeditação. Tá? Embora a premeditação não seja ensejador talvez de pena, assim, tá? Não está como uma qualificadora, mas é aquela pessoa que fica ali há meses cultuando aquele raciocínio de como vai fazer, a melhor forma, quem vai contratar, onde vai ser. Tá? Então é uma pessoa que tem que ter uma astúcia, uma inteligência, tá? E nesse caso, né, é uma maldade de sobremaneira, né? Que sobressai, assim. Então é uma pessoa bastante, periculosidade bastante manifesta mesmo. Eu percebo que não me pareceu um crime muito planejado. Tá? A gente não vê nenhum tipo de requinte, a gente não vê... parece por inexperiência mesmo, tá? Se eu fosse chutar, eu diria que seria a primeira vez que ela pensa num homicídio, ou isso foi feito de forma atabalhoada, não é? Ninguém se preocupou com câmera, ninguém se preocupou em apagar as provas, né? Porque tinha muita coisa no celular. Ou ela não esperava que, de pronto, a polícia fosse desconfiar dela. Então eu vejo essas 2 hipóteses aí. Ou não sabia fazer, ou achou que a polícia não ia chegar nela. Uma investigação policial, muitas vezes, é procurar uma agulha num palheiro. Então, os policiais eles ficam o tempo inteiro em busca de indícios, por mais tênues que eles sejam, para orientar essa investigação. No caso de Tatiane, isso foi muito claro. Ela tem um comportamento bastante inesperado. Ainda que eles estivessem separados, ainda que eles estivessem em brigas, Noel era o pai da filha dela. Ela chega de uma forma completamente fria, com desprezo, O corpo ali ainda estava em vias de liberação e ela estava preocupada em quem ia ficar com uma motocicleta. Ela discute com um dos filhos de Noel, que não era filho dela, por conta da motocicleta. Ela não mostra surpresa, ela não mostra choque, ela não mostra nada disso. E isso é um indicativo, sim, para a polícia. Tá? Inclusive, após a condenação, ela agradece e manda beijos para a família da pessoa que faleceu, para os seus enteados, para os familiares de Noel. Ela debocha o tempo inteiro. Então, isso é um forte indicativo de que tem alguma coisa errada ali. E a partir disso, mais as informações provenientes da investigação, que começa no momento que a equipe chega no local, levaram à desconfiança de Tatiana. E aí a investigação rumou para isso também como sendo uma das principais hipóteses e, de fato, ela foi condenada pelo homicídio. O Tribunal do Júri apontou o interesse financeiro como a motivação principal por trás do assassinato de Noel Marques. Essa conclusão, baseada em evidências e testemunhos, lança luz sobre o aspecto mais sórdido do caso: a ganância. O retrato que emerge é de um crime impulsionado por paixão ou desespero, mas por um cálculo frio e um desejo de benefício material. Essa interpretação do crime, embora desoladora, parece alinhar-se com as provas apresentadas, incluindo o comportamento de Tatiane após o crime e suas relações extraconjugais, que sugerem uma manipulação cuidadosa para assegurar um resultado financeiramente vantajoso.
quando nós falamos de um crime de homicídio, na verdade, nós tolhemos um dano ao projeto de vida. Aquela filha do Noel menor, aqueles sonhos dela que ela tinha, não vão se sustentar. Ela perdeu um pai que a sustentava, que a amava, que a mantinha. Então, assim, a gente tem que pensar na vítima da orfandade, as vítimas da orfandade. O que o Estado deve fazer para aplacar um pouco essa dor, né? Não só com a punição, mas o amparo. Nós temos tanto amparo para preso, e eu não sou contra amparo para preso, eu acho que tem que ter. Mas eu acho que primeiro nós temos que amparar as vítimas do crime. Imagina a cabeça dessa menina. Onde está sua mãe? Minha mãe está presa. Mas presa por quê? Mandou matar meu pai. Quem matou? O amante da minha mãe. Você imagina a cabeça da menina. Então, assim, mais um caso esclarecido lá pela DHPP, né, com provas técnicas, provas sólidas e provas que foram duramente combatidas durante a instrução, em plenário do júri, mas que foram avalizadas, provas com a questão do celular, provas que tiveram aval da segunda instância do Judiciário do Mato Grosso e que prevaleceram e que foram preponderantes para a condenação. E ressaltamos aqui a importância de se gravar testemunhos e interrogatórios, como se deu nesse caso.